Se você pensa que tudo que você está vendo agora é realidade, você pensa que você está olhando para essa tela agora, você pensa que é ar que você está respirando agora, você está enganado. Eu ofereço agora para você a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar vivendo essa ilusão, achando que tudo que você toca, sente, vê e ouve é a realidade. Mas se você tomar a pílula vermelha, você vai ver até onde vai a toca do coelho. Aí você vai sair de Kansas, Dorothy. O que é que eu estou falando? Você sabe. Se você assistiu o filme Matrix, você sabe que a grande questão é a realidade. Eu não tenho aqui a pílula vermelha, mas eu tenho uma balinha vermelha. Se você quiser viajar comigo agora num estudo sobre a realidade. O que é a realidade? Muitas pessoas discutiram sobre isso, sobre o estudo da mente. Alguns filósofos acreditam que nós não vivemos a realidade. Até mesmo Elon Musk, o famoso dono da Tesla, aquela empresa de carros chiques, ele acredita, ele afirmou isso, que nós não vivemos a realidade. Ele acredita que nós vivemos em uma simulação de computador. E essa é a ideia do filme Matrix. Em um momento em que o Neo, eu vou falar Neo, eu não lembro como que é o nome dele em português no filme, acho que é Neo mesmo. Tem um momento em que ele, quando ele está falsificando, fazendo um programa lá para as pessoas que vêm comprar, um programa ilegal dele, ele guardou dentro de uma caixinha que está escrito Simulacro e Simulações. Esse livro existe. Esse livro é do filósofo Jean Baudrillard e ele fala justamente sobre isso, de simulações da realidade que as pessoas às vezes pensam estar vivendo, que a realidade é de uma forma, quando na verdade ela é outra. E veja que interessante que o filme que nós vamos discutir aqui nessa série, e eu agradeço a vocês, meus amigos, que aceitaram participar desse desafio, deram seu nome e vão colocar a sua observação aqui. Eu agradeço muito por vocês participarem comigo. O que nós vamos estudar aqui é uma jornada através do estudo da realidade, o estudo da mente. Como é que a gente percebe a realidade? Será que a mente não nos engana? E o filme Matrix é a base de tudo isso. Se você já assistiu, então não será spoiler. A gente só vai pensar em todo o conceito filosófico que aparece no filme. Se você não assistiu, I'm sorry. Eu vou falar aqui coisas do filme que são spoilers, mas que para alguns não muda nada. Eu gosto de alguns spoilers, eu assisto o filme já pensando naquilo. Mas o que a gente vai tratar aqui são algumas questões fantásticas. Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer. São 4 vídeos e eu agradeço a você por poder participar comigo dessa jornada. Então veja só, o próprio livro Simulacros e Simulações de Jean Baudrillard. No filme é um simulacro, porque parece o livro que fala do assunto, mas é uma caixinha disfarçada de livro onde o Neo guarda os seus disquetes. Na época ainda era disquete, não é? Com os programas que ele hackeia para vender para as pessoas. Então essa é a questão. O que é a realidade? Ali parecia um livro, mas era onde ele escondia as coisas. Um outro filósofo chamado Hilary Putnam, ele escreveu sobre uma tese que se chama o cérebro na cuba. Ou seja, o cérebro em um pote com líquido. Essa é a ideia dele. Imagine um cérebro, e eu já vi um filme, se algum de vocês lembra desse filme, por favor me ajude, eu procurei com várias palavras e não achei. Eu já volto a falar do cérebro na cuba, é a ideia desse filme. Faz tempo que eu vi, como eu procurei, gente. É um filme em que um policial vive uma dura realidade ali do dia a dia trabalhando e aí ele descobre que ele não está vivendo aquilo, que ele é um cérebro que está sendo mantido no laboratório e por algum motivo está vivo ainda. O cérebro está vivo, está funcionando e ele está imaginando as situações, os cheiros, os gostos, as sensações, mas não é realidade, é tudo estimulação elétrica do cérebro isolado do corpo. E aí ele fica arrasado ao descobrir que tudo aquilo que ele vive não é realidade,
ele é apenas um cérebro. O Hilary Putnam, esse filósofo, ele fala dessa situação. Ele fala, imagine que um cientista pega um cérebro e coloca numa cuba, né, num pote com líquidos ali, e faz ligações elétricas com terminais que vão para um computador e ele consegue estimular esse cérebro para que ele viva. E esse cérebro não tem noção de que ele está numa cuba, de que ele é só um cérebro fora de um corpo, num laboratório. E ele diz que esse cérebro iria viver realidades que ele imaginaria e que as terminações nervosas, as sinapses, toda a parte elétrica sensível do cérebro iria estimular, criar essas sensações para a pessoa imaginar que vive a realidade. E é essa a história de Matrix. Não um cérebro vivendo uma realidade, mas no filme são pessoas que estão em um líquido também, em várias desses líquidos, um cemitério gigantesco, mas de pessoas vivas dentro desses pods, como dizem em inglês, essas cápsulas, mas eles não têm noção de que estão lá. Eles estão vivendo uma realidade imaginária porque, de acordo com o filme, os computadores se tornaram inteligentes, dominaram o mundo e o homem, para se vingar, para tentar se livrar dos computadores que vivem pela energia solar, vivem não. Quer dizer, se eles são inteligentes, eles vivem ou não? A gente vai discutir isso num dos vídeos. O que é vida? E aí entra a inteligência artificial de computadores, de acordo com Searle, um outro estudioso. A gente vai lá. Mas veja, o ser humano, para combater os computadores, a inteligência que querem dominar o mundo, a inteligência artificial, eles lançam uma bomba, aí, um foguete, que causa um bloqueio da luz solar, porque os computadores são alimentados pela energia solar. E aí o homem, ao lançar esses foguetes, ao causar um caos e bloquear a luz solar, aparece no filme muitas nuvens, bloqueia mesmo o céu, uma coisa horrível. Aí o computador, para continuar sobrevivendo, os computadores nessa rede mundial inteligente, aí eles usam um outro método, eles usam a energia do ser humano, a energia vital dos corpos humanos como baterias para eles continuarem tendo energia. Não mais energia solar, mas energia de pessoas que vivem em cápsulas e que não sabem disso, porque os mesmos computadores alimentam o cérebro delas. Veja, parecido com Hilary Putnam, esse filósofo. Só que não é só o cérebro, é o corpo inteiro. Mas ele estimula a mente delas para imaginarem que vivem nos anos, se não me engano, o filme acho que é nos anos 90, mas na verdade já é muito para frente. Eles estão muito no futuro, mas o computador ainda estimula eles a pensarem que vivem como se vivia na época dos disquetes. Agora veja, qual é a ideia? A ideia é de que as pessoas vivem, mas não é uma realidade. Elas vivem uma imaginação estimulada por computador. Ninguém que está interagindo no filme, quando o Neo está lá no escritório dele interagindo com o chefe, aquilo não está acontecendo. O Neo está num pod, numa cápsula, cheio de fios, e o chefe dele é outra pessoa em outra cápsula em algum lugar, mas pela simulação neural e do programa de computador, eles estão interagindo e estão andando e falando. Que loucura! Muitas pessoas já entraram em colapso pensando nisso. Daqui a pouquinho a gente vai tratar disso também. Eu quero falar de outras pessoas que pensam que a gente pode estar vivendo numa simulação. Se você ver também o cientista, você vê, não são só filósofos, o cientista Neil deGrasse, eu não vi o nome dele, deGrasse, deve ser deGrasse, porque Grace aí escreve diferente, o dele é com 2 S. É Neil deGrasse Tyson, ele aparece aí para você ver. Ele também acredita que há uma enorme possibilidade da gente estar vivendo apenas uma simulação de computador. Existem outras pessoas também, estudiosos ali do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, esses caras aí que mexem com toda essa questão de inteligência artificial e tal, e eles acreditam que há uma grande possibilidade
de que tudo que você está vendo, sentindo, cheirando, não é realidade, é uma simulação de computadores. Voltando a falar do Elon Musk, que não é filósofo, que é o dono da Tesla, uma empresa de carros esporte chiques, bonitos, carros elétricos. Ele é o homem mais rico do mundo, quer dizer, ele está sempre oscilando, né? No final do ano passado, ele era o segundo mais rico do mundo. Aí no começo desse ano, em algum dia lá de janeiro, uma das ações dele cresceu, ele se tornou o homem mais rico do mundo. E ele entrou numa aventura agora de foguetes. Ele criou a empresa SpaceX. Não tem nada a ver com sexo, né? Space com X no final, SpaceX. E ele enviou um carro dele, carros elétricos, um Tesla. E se você não viu isso, você não está vivendo a realidade, viu? Você está em outro mundo. Você deve estar assistindo Big Brother, alguma coisa. Se você não sabe da história do carro que o Elon Musk lançou para o espaço, então veja aí. Eu vou dar os dados aqui para você. Foi no dia 6 de fevereiro de 2018. Ele lançou um carro para Marte, mas perdeu a rota, desviou, não foi para Marte. E tinha câmeras acopladas no carro, um manequim vestido de astronauta, o carro é sem o capô, sem cobertura, e o astronauta está no volante e tem câmera fazendo um tipo de um pau de selfie do lado e na frente, e mostra a Terra atrás, e ele no espaço até que perdeu o sinal. O nome que ele deu para esse boneco é The Starman, ou Starman, sem o artigo, Starman, o Homem Estelar. Você vê fotos dele, vídeos na internet. Ele diz o seguinte: o Elon Musk, você acha que é realidade que eu consegui mandar um carro para o espaço? Você acha que é realidade que a tecnologia avançou tão rápido em tão pouco tempo? Ele vai além disso, de achar que nós vivemos uma realidade de computador. Ele acha que quem comanda essa realidade são seres extraterrestres. Cada um com as suas ideias, não é? Agora, eu queria falar um pouquinho do filme com vocês. Aqui vem os spoilers, mas nós vamos discutir baseados nas ideias do filme, tentar perceber tudo que ele envolve, tá bom? Então, olha só, o filme trata de questões da percepção da realidade e nós vamos tratar de cosmovisões. São percepções diferentes das pessoas que estão ao nosso redor e que têm percepções diferentes da realidade. Uns acham que a vida funciona de um jeito, outros de outro. Uns julgam algumas coisas, interpretam de um jeito e outros de outro no mesmo mundo. E umas estão erradas. Tá? E vivem de acordo com aquela impressão, aquela cosmovisão errada que ela recebeu. Talvez alguns já queiram me tirar pontos aqui nessa hora, falando, como assim? Existe percepção errada? Existe percepção errada. Um piloto num avião, num supersônico, se ele não olhar os painéis ali no avião, ele, numa neblina, num tempo fechado, ele pode ter percepções de que ele está voando reto, de que ele ainda está indo para o norte, mas a percepção dele está errada, é enganosa, é a sensação, é a impressão dele, é a interpretação dele, baseado nos sentimentos, mas se ele olhar os painéis, ele já desviou do norte, está indo para noroeste e não está indo mais reto, ele está descendo. Então, há impressões erradas sim. E nós vamos discutir isso ao longo deste vídeo e dos outros 3 que virão. E eu quero a sua participação daqui a pouquinho aqui embaixo. Então veja, o vídeo trata de percepções, esse filme, da realidade, nós vamos discutir isso, a relação da mente com o corpo, as sensações e a própria realidade, é o que a gente chama de epistemologia. O livro trata de escolha, o filme, de escolhas, de livre-arbítrio. O Neo poderia escolher ali, quando foi mostrada a pílula azul e a vermelha, aquela famosa cena que aparece refletida no óculos do Morpheus, aparece o Neo olhando numa mão a pílula azul e na outra mão a pílula vermelha. A ideia é de que a pílula vermelha era um programa de computador, porque eles vivem numa simulação. Ao o Neo aceitar no livre-arbítrio dele tomar a pílula vermelha, na verdade, no programa que estava acontecendo, na simulação, ele estava clicando sim, ele estava clicando num link, vamos dizer, em que ele estava aceitando um programa
para ele acordar, para ele sair da bolha, do pod, da cápsula onde ele está lá envolvido, cheio de fios. Tá? Então, essa é a ideia. E ao tomar a pílula azul, na verdade, o Morfeu fala para ele, se você tomar a pílula azul, você vai acordar como se vai achar que sonhou e sua vida continua nesse engano, nessa simulação, e você vai viver assim. Se você tomar a pílula vermelha, aí você vai acordar. Você vai ver até onde vai a toca do coelho. Veja, o filme faz várias referências a várias ideias. A ideia da toca do coelho é a ideia da Alice no País das Maravilhas. A Alice segue na historinha de 1800 e pouco, ela vê um coelho passando pelo jardim, um coelho com uma jaqueta, um colete, com um relógio, apressado, e ela fala, nunca vi isso, eu vou atrás, essa é uma novidade, aí é a curiosidade. Né? E a Alice entra na toca do coelho e aí acontece toda a história, coisas absurdas e tal, e depois ela acorda e vê que era um sonho. Veja, a ideia dele tomar a pílula vermelha, o filme mostra o contrário, porque a Alice foi para um sonho, não é? Ao tomar a pílula vermelha, ele ia para a toca do coelho para acordar para a realidade, para sair da Matrix, sair do sonho. Então, o filme entra em várias realidades. Ele fala da caverna, ele toca aí na caverna do Platão também, que daqui a pouquinho a gente vai mencionar. E trata questões de existencialismo e muitas questões do filme. Ele entra em questões religiosas, como da Bíblia também. Vocês percebem que o Neo é um tipo de salvador. O Morfeu crê porque crê que ele é o salvador que vai tirar todos os seres humanos da Matrix. Aí entra também a ideia da caverna de Platão. Eu já vou falar agora, eu tenho um programinha aqui, mas eu já vou falar agora. A ideia da caverna de Platão, que ele escreveu em um dos volumes do seu livro A República, acho que é no volume 7, ele fala da realidade que as pessoas têm que despertar para a realidade do mundo da luz, o mundo espiritual, o mundo das ideias. Platão acha que as pessoas estão muito presas no mundo físico e não percebem que a realidade importante da vida é o mundo das ideias. E aí ele conta uma historinha que virou o mito da caverna, de que é uma ilustração, não é? De que há várias pessoas presas no fundo de uma caverna. Elas cresceram ali, elas são escravas, elas não têm noção da realidade. A realidade para elas é o que elas vivem ali. E veja, a ideia dele para tentar chegar no ponto onde ele quer é a seguinte: essas pessoas estão no fundo da caverna, existe uma parede que não vai até o teto, uma parede que tem uma altura determinada, e elas estão presas à parede, de costas à parede. Elas não conseguem ver então o que está atrás da parede, que tem uma altura determinada, mas elas não sabem disso. E elas estão com o pescoço preso, acorrentadas, e elas não podem virar para trás. Então, ele diz que tudo que elas veem, existe uma fogueira, um fogo, que foi colocado na boca da caverna. Ele já não explica por que ou quem fez isso. Então, diz que o que as pessoas veem é uma projeção na parede que está na frente delas, uma projeção, as sombras que aparecem lá, de pessoas que passam entre o fogo. Olha que coisa, a ideia dele. Tem que imaginar a cena, não é? Tudo que elas veem na parede é o reflexo de pessoas que passam atrás da parede que elas estão encostadas, né? E as pessoas passam ali, são mercadores, são vendedores que carregam por cima das suas cabeças ídolos, bacias, compras, mercadorias. E essas pessoas que passam por trás da parede, as imagens das coisas que elas carregam em cima da cabeça, desculpa, não as imagens, as sombras, são refletidas pelo fogo. Lembrem-se que a parede não é alta, né? Então as pessoas passam por trás delas, elas estão sentadas no chão e acorrentadas. As que estão acorrentadas estão sentadas no chão. Que complicado isso, né? Mas eu não vou editar não, vai desse jeito aqui, tá? As pessoas que estão acorrentadas estão sentadas. A parede tem uma altura e passam pessoas ali atrás da parede, mas você não vê as pessoas, a parede cobre elas, as que estão atrás andando, os mercadores. Mas o que elas carregam na cabeça passa por cima dessa parede. E o fogo que está lá na porta da caverna, na entrada, joga uma sombra, ilumina essas coisas, passa na cabeça e projeta uma imagem lá na parede, de frente com os que estão acorrentados. Aí
eles veem essas imagens passando na frente deles, mas eles não sabem que essas sombras que passam na parede são sombras de coisas que estão atrás deles passando. E eles ouvem as conversas, as pessoas, os sons e pensam que o som vem de lá da frente deles, das sombras que são projetadas na parede. Coisa de louco, né? Aí ele diz que um dia um desses presos consegue se libertar. E aí ele consegue sair e ele vai curioso, tateando ali pela caverna, e aí ele vê o fogo lá, ele estranha muito aquilo, ele nunca viu aquilo. E aí ele vê a boca da caverna, esse que conseguiu sair. E quando ele consegue sair, a luz do sol ofusca a vista dele. Porque ele nunca viu a luz, os olhos dele se acostumaram à escuridão da caverna, a ver apenas sombras projetadas. E aí ele se ofusca, estranha muito tudo aquilo, e a gente vê uma cena dessa no Matrix. Eles fazem uma referência a isso, que é quando o Neo sai da bolha, e aí ele percebe que ele está ali daquele jeito, e ele fala assim para o Morfeu, os meus olhos doem. E o Morfeu diz para ele, é porque você nunca os usou. Que coisa, não é? Ele nunca usou de verdade os olhos, era a primeira vez, ele só tinha imaginado a realidade. Então, aí voltando para a caverna do Platão, você vê, tudo é referência. Quando essa pessoa que saiu da caverna se acostuma com a luz, porque primeiro ofuscou os olhos, essa pessoa vai ficar fascinada com as cores da relva verde, das árvores, o azul do céu, as crianças brincando. Aí ele vê os mercadores passando por essa caverna, sabe-se lá por que eles passam lá. Não é como é uma metáfora, ele não dá detalhes ali. E aí, qual é a primeira sensação, o desejo dessa pessoa que descobriu essa verdade? Exatamente isso. É voltar para o fundo da caverna para avisar os amigos que aquela não é a realidade, que a realidade é muito mais brilhante, é melhor, é linda. E qual vai ser a reação dos amigos quando alguém volta e fala isso? A reação dos amigos vai ser, você está louco. Não é possível isso que você está falando. Você está viajando, está sonhando. E aí vem o ponto do Platão. Ele diz que quando uma pessoa descobre a realidade do mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo espiritual, vamos dizer, e quer dizer isso para as pessoas que ainda vivem só na carne, só nas sensações do corpo, a pessoa não vai acreditar, vai rir, vai chamar ela de louca, biruta, não é? Que está viajando nas ideias, até que alguém também vai e percebe a realidade e prefere ficar nela. Gente, isso é tão interessante. E essas ideias do Platão dominaram o mundo grego. Aí depois veio a Idade Média, depois voltaram a ver Platão e hoje estão bebendo de novo nessas fontes. Isso faz com que a gente pense, o que é a realidade? René Descartes também ele entrou numa ideia parecida sobre o que é a realidade, um estudo da realidade. A realidade é o que você vê, sente, cheira. É isso a realidade? Nem sempre. A gente pode ser enganado pelas nossas sensações. E o René Descartes, né, que em francês é Descartes, ele coloca também uma teoria parecida com essa do cérebro na cuba que eu falei para vocês. A ideia do cérebro na cuba é de Hilary Putnam. E o René Descartes, ou Descartes, ele coloca a ideia do gênio maligno. Ele fala assim, imagine que você confia que a realidade é tudo que você toca. Eu toquei, então isso aqui é real. Eu vi ali o pôr do sol, então é real. Eu estou vendo você, você é real. Mas aí ele diz o seguinte, imagine que um gênio maligno, ele põe na sua mente a ideia de que você está vivendo a realidade, mas você não está. O gênio está fazendo isso para te enganar de alguma forma, mas você não vive. E aí vem a ideia dele, como é que eu posso saber que tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu cheiro, que eu meço é real? E aí vem a famosa frase dele, eu sei pelo menos que eu penso. Penso, então eu sei que eu existo, pelo menos eu sei disso. Se eu penso, eu tenho um cérebro, eu tenho uma mente, pelo menos, veja, mesmo que não for um cérebro na cabeça dele, eu penso de alguma forma. Será que eu sou um programa? Talvez eu não tenha um cérebro, mas se eu penso, eu existo. E aí ele desenvolve as teorias dele de como a partir daí, de que eu penso,
de que eu existo de alguma forma, como que eu posso determinar o que é real? E aí vem as ideias dele de medir, de separar, de definir tudo por partes, não é? O René Descartes foi um gênio, ele criou ali o método cartesiano, tem o nome dele, né? Cartesiano, de Descartes, e por aí vai. Mas, infelizmente, por estar muito preso a muitas filosofias também advindas da religião, ele fala alguns absurdos também que não fazem sentido. Por exemplo, ele fala que Deus tem que existir. Por quê? Porque se eu penso, olha a ideia, não faz sentido. Se eu penso é porque tem algo maior, então algo maior que existe é Deus, ele tem que existir. Quer dizer, não faz muito sentido, mas ele tem que falar isso, porque senão ele poderia morrer, não é? Pressionado pela religião, pela igreja católica, como outros morreram ao tentar descobrir coisas fantásticas que a igreja não aceitava, coisas científicas, mas que a igreja achava heresia. Então, talvez por essa pressão, por esse peso da religião, o Descartes teve que falar algumas coisas que talvez eu nem sei se ele mesmo concordava com isso. Talvez sim, talvez não. Mas umas ideias meio loucas que tentam provar a existência de Deus, mas de uma maneira muito estranha que eu não concordo, que é totalmente imaginária da mente. Mas é que para ele a mente é a base de tudo, não é? Agora veja só, será que a gente vive a realidade ou não? E a gente vai falar de cosmovisões também, tá bom? O que são cosmovisões? Cosmovisão é a maneira em que eu vejo o cosmos, como eu vejo o mundo. E, gente, isso pode ser determinado pela minha religião, às vezes. Às vezes, pela religião, eu crio uma estrutura mental para interpretar o mundo que não é a realidade. Não é interessante isso? Tem pessoas que acreditam que se a vida delas está errado, ela não está conseguindo se dar bem financeiramente, ela não vai entender que é porque ela não estudou, ela não tem um bom emprego, ela não aprendeu a se comunicar bem, ela não vai entender algumas coisas reais, de que a situação financeira do mundo não está fácil, de que ela precisa de alguém que indique ela para um trabalho e por aí vai, não é? Ela vai entender que é um karma, que não tem nada a ver com as coisas da vida dela. Talvez é porque ela não se entregou a Deus, porque ela não devolveu o dízimo para a igreja, para o Edir Macedo ou para qualquer outro aí, né? Ela vai entender que ela está sofrendo por causa da estrutura mental em que ela interpreta a realidade dela. Ela não vai ver alguns fatos óbvios da vida. Ela vai entender que é porque Deus está de mal com ela, porque ela pecou, porque ela não está sendo fiel nos dízimos, ou por aí vai. Aí ela vai tentar fazer um trabalho, vai descobrir quem é, olha que loucura, né? Quem é que está envolvido nisso. Ela não vê o mundo real, ela vê tudo baseado em figuras místicas, espirituais, regendo tudo aquilo. A pessoa que fica doente, por exemplo, às vezes não vai ter noção de que a doença dela é porque ela não tem um estilo de vida saudável. Aí ela vai para a igreja para fazer um desencosto, aí, um descarrego. E à medida em que a doença não passa, porque ela não muda o estilo de vida, ela vai carregando isso, que tem um demônio na vida dela, ela tem que dar mais dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então vejam, há muitas pessoas que vivem no nosso mesmo mundo, mas em realidades diferentes para elas. Por quê? Porque elas têm interpretações diferentes do mundo. Elas têm um óculos, uma lente que faz elas interpretar o mundo baseado na cosmovisão delas. Olha esse exemplo tremendo que eu vou dar para vocês de cosmovisão. Para mim, essa história é a história que resume da melhor maneira possível o que significa a cosmovisão, que é o que nos faz interpretar a realidade. É a história do Shin Dong-hyuk. É um norte-coreano que conseguiu fugir da Coreia de um modo incrível. Foi um milagre o jeito que ele conseguiu fugir. Deu tudo certo, ele teve muita sorte e conseguiu fugir da Coreia. E ele conta a história dele. Apesar de que a própria Coreia tentou desmentir a história dele, e a CNN, que tinha feito uma entrevista fantástica com ele, com Anderson Cooper, um grande repórter, ele fez uma entrevista com ele fantástica e eu não acho mais, tiraram do ar.
Provavelmente por causa desse vídeo da Coreia do Norte, em que aparece o suposto pai, e é o pai dele mesmo, parece, desse Shin Dong-hyuk, dizendo que o que ele disse é mentira e tal. E teve um escritor americano que escreveu um livro fantástico baseado na história do Shin. Eu vou chamar ele só de Shin, tá? Chama-se Fuga do Campo 14, que é onde o Shin vivia. E por causa desse pai que apareceu na Coreia do Norte, falando que isso não é verdade, que o pai ama ele e tal, o Shin diz que não, o pai dele mentiu. É o pai dele, né? Parece que é o pai dele. Ele diz que não é bem assim. E aí ficou uma controvérsia e desacreditou bastante o Shin. Mas a história do livro Fuga do Campo 14, se for verdade ou não, mas ela ilustra pelo menos muito bem o que significa uma cosmovisão. E eu quero contar para vocês a história que está no livro Fuga do Campo 14, que a gente vai usar essa ideia, tá bom? Ao longo dos nossos 4 vídeos, que eu vou lançar cada semana. Nesse domingo é o primeiro e nos outros 3 domingos também vamos lançar. E aí eu preciso dos comentários de vocês, tá bom? Das observações. A história do Shin Dong-hyuk é a seguinte. O Shin, ele foi o resultado de um prêmio sexual que deram para o pai dele, um trabalhador, no Campo 14. Um campo de concentração de trabalhadores prisioneiros, escravos. Ali é um país em que vale tudo, não é? Um país que não segue regras de maioria, de democracia, de presidente, não tem nada disso. É a ditadura pura e simples ali. É um ditador que comanda, não é? E o Shin, ele foi o resultado de um prêmio, um trabalhador trabalhou bastante e falaram para ele, ó, você vai poder dormir com essa mulher. E pegaram a mulher, que é a mãe do Shin, e deram para esse trabalhador, que é uma também trabalhadora, como uma satisfação. E ela já tinha outros filhos, tá? O Shin cresceu aí cuidado pelos trabalhadores, pelos soldados. A mãe amamentava ele, não é? Bebezinho, cuidava dele. Mas os soldados fizeram dele um experimento, coisa de filme, não é? Ele cresceu como um denunciador. Ele apontava para os soldados quem planejasse fugir do Campo 14, das cercas ali elétricas, né? De algum jeito alguém podia tentar fugir, como ele fugiu depois. E se ele denunciasse alguém, ele ganhava recompensas. Trabalho menos forçado e, de acordo com o livro, de acordo com os vídeos que eu vi, carne assada. Diz que era um prêmio fantástico que o Shin gostava muito. E qual não foi a surpresa, o grande ponto aqui do livro, quando o Shin percebeu que a sua mãe real, não é? Sua mãe de verdade, a sua mãe estava planejando com um irmão mais velho, que ela já tinha sido dada como presente para outras pessoas, mas esse irmão mais velho não era como o Shin, um experimento dos soldados, foi criado pelos soldados. Não, esse já cresceu e já dormia lá no dormitório, já mais junto da mãe. E o Shin viu a mãe combinando com esse irmão mais velho fugir do Campo 14. O Shin nunca desenvolveu amor materno, aquela questão do afeto, porque a cosmovisão dele, a maneira como ele via o mundo, esse é o ponto, era a seguinte, ele tinha que denunciar fugitivos para ele ganhar carne assada, para ele ganhar recompensas. Essa era a cosmovisão dele. Não desenvolveu a ideia de amor, de filho, de mãe, de traição, não existia isso na cosmovisão dele. Era denunciar alguém para ganhar recompensa. E diz a história, e é muito interessante isso, hein? Está no livro A Fuga do Campo 14, que ele, assim que ele teve uma chance, de acordo com uma das versões que eu vi, ele disse para a mãe que queria sair do alojamento para ir ao banheiro. E aí ele pediu para a mãe, disse que foi ao banheiro, mas ele entregou a mãe e o irmão para os soldados em troca da recompensa. E diz a história que ele, depois de alguns dias, viu em uma multidão, eles gostam, né? Os ditadores gostam de enforcar, de castigar publicamente para deixar os outros com medo sempre. E o Shin viu a própria mãe e o irmão serem enforcados e ele não sentiu nada. Por quê? Porque na cosmovisão dele, a maneira como ele foi estruturado, a maneira de interpretar
A realidade da vida não existe isso. Existe fidelidade ao sistema para ganhar recompensa. Não é incrível isso? Como é que a gente sabe dessas histórias? Como é que ele contou isso depois? Hoje ele trabalha como um representante de uma ONG nos Estados Unidos para denunciar essas coisas erradas que acontecem na Coreia do Norte, tá? Mas como ele conseguiu fugir? Diz que um dia chegou um preso lá chamado Parker. Quer dizer que ele tinha um nome, não era Parker, Park, tá? Igual estacionamento, Park. E ele era uma pessoa estudada, ele entendia de outras coisas, ele tinha uma faculdade, mas por alguma coisa que ele fez para o governo, ele foi também para esse campo de concentração. Ele tinha estudado na Iugoslávia, tinha feito faculdades, conhecia outros países, conhecia outras línguas, mas por alguma mancada que ele deu para o governo, ele foi parar lá também. E ao trabalhar junto com o Shin descobriu um novo mundo através do que o Park dizia para ele. O Park disse para ele que existiam outros países e ele ficou fascinado. Para ele o mundo era a Coreia do Norte, o campo 14. O Park falou para ele que as pessoas viviam em famílias no mundo. O Park falou para ele que as pessoas comiam carne assada nos domingos. E aí o Shin ficou fascinado e queria também agora fugir do campo 14. Essa visão que alguém trouxe para ele de um mundo melhor, maior, lá fora, fez com que agora ele também quisesse fugir. Mudou um pouco da visão de mundo dele agora. Porque se era errado fugir e tinha que merecer morrer, agora não era mais. Porque agora ele mesmo queria conhecer o mundo lá fora. E diz que o Park falou para ele de coisas de astronomia, falou do Sol, que a Terra girava em volta do... coisas que ele ficou encantado. Um dia Park planejou fugir junto com o Shin. O Shin tinha esse conhecimento dos guardas e ele sabia o momento certo de uma folga dos guardas para conseguir fugir. E diz que era um inverno, era frio, os guardas não estavam em uma determinada região, ali uma área da cerca, estavam recolhendo alguma coisa, porque precisava fazer fogueira. Diz que eles estavam juntando lenha. Não sei como, porque se era inverno, a não ser que estava em algum lugar guardada faz tempo. Mas diz que os guardas foram ajudar lá a recolher lenha, alguma coisa assim. A área ficou livre e eles combinaram de fugir. Diz que na hora que eles saíram correndo, o Park tropeçou num bolo de neve e caiu por cima da cerca elétrica e morreu eletrocutado. Mas diz que o corpo dele, pesando sobre um dos arames ali, abriu um vão e veja só, dizem que foi pura sorte dele. Ele não sabia de eletricidade, não sabia de nada dessas leis elétricas, não sabia sobre aterramento, nada, e ele passou por cima do corpo do Park, nessa brecha. Se ele soubesse de eletricidade, talvez ele nem faria isso, né? Ele ia falar, puxa vida, eu vou encostar nele, eu vou morrer eletrocutado. Mas a ignorância dele o ajudou, e a sorte, muita sorte. Ele passou por cima do amigo, o amigo de alguma forma devia estar aterrando a eletricidade e ele não tomou choque. E diz que aí ele saiu perambulando, foi até a China, da China ele conseguiu carona não sei para onde, falando que era chinês, se ele falasse que era norte-coreano já daria problema. Aí foi para o Japão e aí ele conseguiu uma família que teve misericórdia dele e o levou para os Estados Unidos e o educa. E ele está aprendendo agora a nova realidade. Na entrevista da CNN com Anderson Cooper, que tiraram, mas eu posso postar o link aqui abaixo para você ver, pelo menos que o site existia, que eu não estou inventando, mas se você clicar não vai achar mais, tá? O Anderson Cooper chega a perguntar uma coisa para ele assim, ó. Você acha que sabe o que é o amor? Porque ele disse que não teve dó, não sentia nada, não sentia amor, nada, né? Você acha que hoje sabe o que é o amor? E o Shin responde para ele, eu acho que não. Eu ainda acho que não, mas eu estou aprendendo e eu quero aprender. Fecha agora essa história. Fecha o parêntese que eu dei para falar dessa história. Isso não resume perfeitamente o que significa cosmovisão, visão de mundo? A maneira como a pessoa foi educada pela família, pela escola, pela cultura do país, pela religião, a maneira como ela foi educada faz com que ela veja o mundo a partir dessa lente
ela vai interpretar de acordo com o que ela entende ser a realidade. Como eu falei, a religião faz isso. A família faz isso. Pessoas vivem nesse mundo, mas entendem tudo diferente do que você entende e vão tomar decisões baseadas na cosmovisão e às vezes não na realidade aparente. O que é a verdade? O que é a realidade? Não dá para a gente analisar o mundo sem cosmovisões? O pior é que é bem difícil. Será que não dá para a gente analisar o mundo pura e simplesmente no que eu vejo? Será que eu posso interpretar a realidade pelas sensações? E essa é uma grande questão que foi discutida ao longo aí do Renascimento, da Idade Moderna. Começaram-se a perceber que há dois modos de ver a realidade. Ou é pelo que eu penso, pelo que eu sinto, ou é pela razão, pelo empirismo. Como é que a gente interpreta a realidade? Isso é o que a gente vai discutir agora. Alguns preferem continuar na cosmovisão. Alguém pode chegar como o Park chegou para o Shin. Alguém pode chegar e falar, gente, olha aqui, ó, a ciência está mostrando isso. Olha aqui, tem gente que continua crendo na Terra plana. Mas, gente, olha aqui, o cientista mostrou, olha aqui, meu amigo é físico. Não, a Terra é plana. Por quê? Porque, segundo eles, não é verdade. Mas eles, a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso, viu? Mas os terraplanistas acham que a Bíblia diz. Olha que loucura isso. O Park mostrou a verdade para o Shin e ele falou assim, eu quero ver isso, eu quero experimentar isso. E arriscou até morrer. E hoje ele sabe da realidade da vida, das famílias, que a Coreia do Norte é uma prisão, que o mundo, o universo não se restringia ao campo 14. Mas tem pessoas que negam conhecer a realidade. Elas têm que investigar, buscar o que é a verdade. E aí vem a questão da pílula vermelha ou da pílula azul. Alguns preferem continuar na ignorância, como nós vemos aqui um dos personagens do Matrix. Um dos personagens do Matrix foi um traidor. Ele estava negociando, e aí lembra o Judas também, veja quanta coisa. Ele estava negociando com o pessoal da Matrix, negociando como a Matrix, os agentes, que eram programas, né, da realidade virtual, que no mundo Matrix são agentes, detetives, como destruir o mundo humano, esses que fugiram da Matrix e queriam acordar as pessoas. O que ele ganharia em troca? O nome dele é Cypher. O que ele ganharia em troca? Aparece uma cena em que ele está combinando com um agente no mundo virtual da Matrix. Ele está combinando com o agente Smith. O que ele ganharia de entregar os humanos? Ele esqueceria tudo que passou, ele não queria saber que ele vivia na ignorância. Ele falou assim, ó, eu quero que vocês não me façam lembrar de nada e eu quero ser rico. Quero que vocês me façam acordar, de repente, sem lembrar disso, e eu sou, ele fala, tipo um ator. Eu quero ser rico, muito rico. Ou seja, ele preferiria continuar no mundo virtual, sabendo que ali não era realidade, que o corpo dele de verdade estaria nesse pod, nesse tanque, sustentando as máquinas, mas ele seria feliz por viver na ignorância. E aí nessa cena, ele está num restaurante fino, cortando um steak, um filézão de carne assada. Lembra do Shin também, não é? Em troca da carne assada. Mas o Shin, em troca da carne assada, ele entregou a mãe, mas depois ele quis ir para o mundo real, sair da Matrix, que no caso dele era o campo 14. Nessa cena, o Cypher está cortando um filé, negociando com o agente Smith. E aí ele fala o seguinte, aí ele espeta a carne assada que ele cortou, que parece deliciosa, a não ser pelo fato de que ela está um pouco mal passada, e eu não gosto. Mas os americanos gostam muito. Aí eu vou ler a frase que o Cypher fala nessa hora. Olha só. Ele fala assim, sabe, eu sei que esse bife não existe. Ele está ali sabendo, não, eu sei que não é real, mas ele curte viver na Matrix. Eu sei que esse bife não existe. Eu sei que quando eu o ponho em minha boca, ele diz, a Matrix, o programa, não é? Essa simulação que eles vivem, a Matrix diz ao meu cérebro que ele é suculento e delicioso. E depois de 9 anos, fazia 9 anos que ele já tinha saído da Matrix,
mas ele não estava feliz no mundo real, que é sujo, que é pobre, não tem o céu azul. Eles vivem dentro de uma nave chamada Nabucodonosor. Olha que interessante, outra coisa da Bíblia, não é? E eles se reúnem em um lugar da terra, no subterrâneo, chamado Zion, que em português traduzido é Sião. É o Monte Sião, que é Jerusalém, que é onde o povo de Deus se reunia. E Sião, na Bíblia, é um símbolo do céu. Olha quanta coisa aqui. E o povo se reúne em Zion, debaixo da terra, porque o ar não é respirável, não é saudável na superfície da terra. Então eles vivem em naves que voam, porque eles estão no futuro, ou lá em Zion, no subterrâneo. Tá? E é pobre, o povo é pobre, eles vivem ali felizes com a humanidade possível deles, se reproduzindo e tudo mais. Ele não gosta disso. O Cypher saiu disso há 9 anos, mas ele não gosta. Ele queria viver no mundo imaginário, mesmo sabendo que é imaginário. Aí ele só pediu, então deleta isso para eu não saber. Agora vem a conversa dele, que eu não concluí, fiquei explicando. Olha a conversa dele. Vou ler do começo agora com todo o sentido que eu dei, como se vocês não tivessem assistido o filme, né? Mas é que a ênfase dessa frase, pensando em tudo isso, é bem interessante. Talvez alguém nem percebeu a importância disso. Ele diz, sabe, eu sei que esse bife não existe. Eu sei que quando eu o ponho em minha boca, a Matrix diz ao meu cérebro que ele é suculento e delicioso. Mas depois de 9 anos, sabe o que eu descobri? Aí ele põe o bife na boca, dá até vontade de comer a carne assada. Aí ele põe aquele pedaço que ele cortou na boca assim, saboreia fechando os olhos e diz, a ignorância é uma bênção. Uau! Para ele, não é? Porque ele preferiria continuar, nesse caso, como rico, sem saber dos problemas e continuar feliz dentro da possibilidade. Até que um dia o corpo dele morresse lá no pod, né? Na cápsula, e ele morresse também na vida imaginária. O que é que vocês acham disso, amigos? Será que a gente vive numa Matrix? Será que a gente vive numa simulação de computador? Será que a gente vive com corpos sustentando máquinas ou só o cérebro num tubo, num pote, como o Putnam inventou? Você vê que a Matrix coloca tudo isso. Mas a gente vive em matrixes, em tipos de matrix de ideologias. Você percebe hoje, quando nós vemos as pessoas discutindo na internet sobre a esquerda e a direita, que ninguém discutia isso antes no Brasil, não é? A esquerda e a direita brasileiras, que é muito diferente da esquerda e direita que surgiu na Europa. Você vê que as discussões, ambos os lados extremos acreditam que estão vivendo a realidade, que é extrema do outro lado. E por isso é comum a gente ver as pessoas dizendo na internet, nessas discussões, acorda, você está cego. Como você não consegue ver? É impressionante isso. Que o extremo esquerda fala para o da direita que ele está cego. Como ele não consegue ver essa realidade? E é o mesmo argumento que o da extrema direita diz para os da esquerda. Ou seja, os dois lados entendem que vivem a realidade. E como é que o outro não consegue ver a realidade? Deve estar cego. E eles são sustentadas, essas ideologias são sustentadas para entender essa realidade, essa cosmovisão de cada extremo, pela internet. É como se fosse uma Matrix. Existe uma coisa nos computadores que se chama, não é logaritmo, fugiu a palavra, mas eu vou publicar aqui, vai aparecer na tela, tá? Não é logaritmo, logaritmo, vai aparecer aí para você. Essa palavra é uma palavra-chave que faz com que os computadores da internet vão percebendo quais são seus gostos. O que é que você digita, o que é que você mais gosta de ouvir. Por exemplo, se você digita lá Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, você digita as coisas de esquerda, o computador vai perceber isso e vai estar colocando em primeiro lugar nas suas páginas as coisas que você gosta de ver. E o outro lado também é verdade. Se você coloca lá Lacombe, Pingos nos Is, a Jovem Pan, que tem uma visão mais direita, eles dizem que são centro, mas é mais de direita, assim. Você coloca lá Lacombe, aquele rapaz advogado, que eu esqueci o nome dele agora também, um rapaz jovem que fala muito, muito bem. Você coloca esses vídeos que você gosta de ver, o computador vai trazer à tona esses vídeos de visão direita. O que isso faz?
Isso faz com que você alimente e sustente a sua visão daquele lado ou do outro. Isso é normal nos computadores hoje. Se você pega um computador que não é o seu e abre o YouTube, vai aparecer em primeiro lugar os vídeos que a pessoa mais vê, que ela mais gosta. Você pega um vídeo de esquerda ou de direita, você vê que a pessoa ela é sustentada, alimentada por aquela visão da realidade e o outro por outra visão. Por isso que um diz que o outro é cego, porque eles vivem visões extremas. Será que ambos veem, então, a realidade? Os que se intitulam de centrão dizem que ali é a realidade. Será? Mas eles têm uma tendência um pouco mais para a direita. Qual é a realidade? Qual é a realidade? Nós precisamos descobrir como ter uma percepção da realidade para a gente não viver um engano, porque na verdade a ignorância não pode ser uma bênção, como disse o Cypher, o personagem do filme. Nos próximos vídeos nós vamos discutir mais sobre a epistemologia, que é o estudo da realidade. Como é que a gente percebe a realidade? A gente vai estudar um pouco sobre ciência da computação, a relação de cérebro e mente, o problema corpo-mente, como dizem. E existem coisas maravilhosas para a gente estudar, pôr a mente para funcionar e entender essas questões e entender melhor a nossa vida. Como eu só tenho pouco mais de 8 minutos para concluir, eu quero falar algumas tiradas do filme, algumas frases fantásticas que nos ajudam a pensar nessas coisas. E depois a gente vai discutir as questões mais filosóficas. Você não pode perder, hein? Algumas tiradinhas do filme. Alguns acham que a pílula vermelha é uma indicação também do estrógeno, que tem essa cor, que é o hormônio feminino, que o filme trabalha com isso. Você percebe alguns personagens que têm uma aparência, pelo menos, de ter uma orientação sexual fora do padrão binário. E veja, gente, isso é incrível, os dois irmãos Lachovsky ou Lakovsky, não sei como é que fala, eu vou falar Lakovsky, apesar de que é com CH, tá? Mas o meu filho é com CH, Nicolas, e a gente não fala Nicholas, tá? Lakovsky. Os dois irmãos Lakovsky, o Andy e o Larry Lakovsky, que fizeram um filme que revolucionaram, hoje eles são irmãs, não são mais irmãos. Os dois são agora mulheres trans. Então, o Larry e o Andy Lakovsky, que fizeram o filme Matrix, os filmes, hoje você não acha, você digitar os irmãos Lakovsky, você não vai achar, são as irmãs Lakovsky, que aparecem aí na tela para vocês. Os irmãos Lakovsky viraram as irmãs Lakovsky. Veja como que a Matrix pode estar invadindo a realidade aí também, não é? A ideia da pílula vermelha, para alguns aí que querem ver nas entrelinhas do filme, é também uma referência ao estrógeno. Isso é só uma curiosidade. Muitas pessoas cometeram assassinatos em série depois do filme Matrix. E alguns acham que é porque elas piraram aí, não conseguiram lidar com a realidade, que talvez não seja realidade. E assim como no filme eles saem matando todo mundo, nos Estados Unidos é fácil comprar armas e alguns fizeram isso. E aí surgiu até um tipo de defesa que se chama hoje a defesa Matrix, the Matrix Defense, que é quando os advogados dizem que o seu cliente não tinha noção da realidade, que ele estava confuso com relação à realidade e ele imaginou que estava numa fantasia. Existe esse argumento. E aí a pessoa não paga como uma pessoa consciente, um criminoso frio, calculista, cruel, porque aí ele é tratado como uma pessoa que estava fora da realidade e vai simplesmente para um hospício. A defesa Matrix. Olha como que o filme influenciou muitas mentes. Algumas pessoas entendem que essa realidade é tão terrível e é tão falsa que eles acreditam que o suicídio é uma maneira de sair da Matrix. Impressionante, não é? A pílula vermelha para o Neo era apenas um programa que ele estava permitindo, como se ele estivesse clicando OK ao engolir a pílula vermelha, para que eles pudessem rastrear quais das milhões de cápsulas era a do Neo, para poderem ir lá e acessar o sistema para desligar ele e ele ser ejetado do sistema. E eles conseguiram. Para muitos, a pílula vermelha é a morte, o suicídio,
as drogas e por aí vai. Já falei do campo 14, do Shin Dong-hyuk, que a Matrix dele era o campo 14, ele saiu, só que agora ele não saiu de um mundo imaginário para o mundo real. Ele saiu de um mundo cruel, de falsas cosmovisões para um mundo onde a gente procura viver mais a realidade. Apesar de que, como nós vamos ver, as cosmovisões distorcem a realidade. Frases do mundo Matrix, do filme. Quando o Neo acorda, né, e ele olha para o Morfeu, a Trinity, olha aí a ideia da trindade, não é? Pelo menos nos nomes, ele fala assim, eu estou morto? E o Morpheus diz, longe disso, agora que ele estava acordado. Outra frase, eu já falei, o Neo fala, meus olhos doem. E o Morfeu diz, é porque você nunca os usou. Outra frase, o Morfeu diz para ele, quando ele fala da realidade, o Morfeu fala assim para ele, se realidade é o que você pode sentir, cheirar, provar e ver, então a realidade é simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Uau! E aí é baseado na ideia do cérebro na Cuba e tantas outras coisas, como eu falei. E se você já viu o filme que eu falei, que eu não consegui achar, me manda uma dica aí por fora, não no trabalho aqui do vídeo, porque o trabalho vai para a faculdade, mas me manda em particular, porque eu posso mencionar num outro filme, tá? Do policial que descobre que ele é um cérebro no laboratório. Se é que ele é policial, é alguma coisa assim, faz muitos anos que eu assisti. Não é filme recente. Outra frase, a criança ali, crianças especiais que veem um mundo diferente, conseguem entortar a colher com a mente, é porque elas estão começando a perceber que o mundo não é real. Aí um menininho fala assim para o Neo, ele fala assim, quando ele entorta a colher, ele fala, não há colher nenhuma. Em inglês fala, there is no spoon. Não tem colher aqui, é só imaginação. Por isso ele consegue torcer usando a mente. O Neo, ele passa por um acidente no mundo Matrix, que eles criaram um mundo virtual parecido, de simulação, para o Neo treinar as lutas e a sua sensibilidade para dominar o mundo Matrix com a mente. E ele se acidenta. E quando ele acorda no mundo real, ali com os plugs na cabeça, ele percebe que machucou mesmo a boca, está saindo sangue. E isso é impressionante. É a relação mente e corpo, que nós vamos discutir em um dos vídeos. E aí ele fala assim, eu pensei que era só imaginário, que era só na simulação. E aí o Neo pergunta, se você morrer na Matrix, você morre aqui, na vida real? E o Morfeu responde, o corpo não pode viver sem a mente. E aí tem uma cena também que o Morfeu fala para ele assim, assim como todo mundo, você nasceu em um cativeiro, preso em uma cela que você não pode sentir, provar ou tocar. É uma prisão para sua mente. Uau! Vamos estudar então a relação mente e corpo ao longo desses vídeos e a ideia de cosmovisão. Eu quero terminar o meu vídeo aqui e agradecer a sua participação com o seu comentário embaixo, mas primeiro eu só quero mostrar para vocês rapidamente 10 livros que eu estou estudando que me fazem viajar, tentando pensar nessa questão de cosmovisão. Eu marquei o meu tempo está acabando, eu tenho 1 minuto e 16 para sair da Matrix, dessa realidade que você está assistindo aqui. Olha só, esse livro é fantástico, eu recomendo, eu acho que está aparecendo invertido aí para você, se eu conseguir depois configurar, eu ponho certo para você ver, tá bom? Ou então você vê essa parte, esses livros no espelho, coloca o seu celular aí, que no espelho vai aparecer certinho. Olha só, o universo ao lado, e você vê pessoas, cada um andando com um mundo na cabeça, é a cosmovisão, a visão de mundo, cada um pode ter a sua, e a gente tem que pensar que as pessoas ao lado talvez não entendam como a gente entenda as coisas, não veem como a gente vê. Fantástico esse livro, O Universo ao Lado. Esse daqui também, ele fala de cosmovisão. Eu não falei do autor, é sempre bom falar o autor, né? James City, tá? Muito bom esse livro, já foi reeditado várias vezes. Esse daqui, ó, Cosmovisão, a história de um conceito, de Arthur Holmes. Muito bom também, recomendo para a gente entender as diferentes visões, as matrix de várias pessoas aí. Transformando cosmovisões. A gente pode mudar a cosmovisão de alguém? Pode, assim como o Park mudou a cosmovisão do Shin. Quer dizer, começou a mudar, não? Vai explodir uma bomba aqui, só um pouquinho.
É porque já deu 1 hora. Tempo esgotado. Pronto. Só para terminar os livros aqui, ó. Cosmovisões em conflito. Quando uma pessoa desperta para uma nova cosmovisão e pensa, será que a minha visão do mundo é a realidade? É o que aconteceu com o Shin, quando o Park falou para ele de outras realidades, que existia vida além do campo 14, das cercas ali elétricas, tá? E aí as cosmovisões entram em conflito e a gente tem que ter uma percepção para estudar e pensar qual cosmovisão é verdadeira. Mas você não pode só escolher, você tem que ter evidências para isso, tá bom? Porque senão a gente só escolhe um outro jeito de enxergar o mundo e pode não ser verdadeiro. Introdução à cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã o cristão tem um jeito de enxergar o mundo. Será que é a realidade? E aí vem todos esses pensamentos, ó. A veracidade da fé cristã, da cosmovisão cristã. Tem um outro parecido aqui, ó. A racionalidade da fé cristã. Se é uma cosmovisão falsa, a gente tem que perceber isso. Se é verdadeira, quais são as evidências? E aí você tem que ter lógica. A lógica da fé. Eu não estou falando dos autores, né? Mas é que o tempo já passou. Outra hora eu posso passar uma listinha para vocês. Esse daqui mostra como que a mente funciona. O cognitivo, o princípio cognitivo da teologia cristã. Eu fui aluno desse professor lá na Andrews, o professor Fernando Canali, um professor argentino. Eu aprendi muito com ele, tá? Ele mostra como que às vezes as pessoas interpretam a verdade de maneira subjetiva. É o subject, é a pessoa, o sujeito que interpreta a verdade do jeito dela. E isso é um perigo. Nós temos que entender, saber usar o cognitivo para entender a realidade da fé cristã e interpretá-la não de acordo com o que eu acho, mas de acordo com a realidade. E termino com esse daqui, ó. Esse é fininho, né? Ó. É muito bom. Ele foi feito por um grande filósofo aí, cristão, por dois, na verdade, Moreland e William Lane Craig. Ele tem vídeos fantásticos na internet, tá? Filosofia e cosmovisão cristã. Você quer ter uma visão da realidade? Tem que estudar, tem que usar o cérebro e viver de acordo com a realidade, para não viver em uma Matrix e nem no fundo da caverna do Platão. Quero ver os comentários de vocês embaixo. Esse é o primeiro vídeo de 4 vídeos, cada um de 1 hora, para substituir o meu estágio. E eu espero que vocês estejam apreciando essas reflexões e em breve a gente vai falar de relação mente e corpo, a percepção da realidade e a possibilidade da inteligência artificial e quais seriam as implicações de tudo isso. Muito obrigado, um abraço, até mais.